Expiação limitada é o tema do nosso novo vídeo. Você sabe o que significa a palavra expiação? É um tema normalmente não muito debatido ou explicado, mas nós temos o compromisso de explicar a você temas como este que tem gerado dúvidas e muitas pessoas se levantam com afirmações que contrariam o que de fato ensina as Sagradas Escrituras. Então, o que significa expiação limitada? Existe uma vertente teológica chamada calvinista e outro arminiano, que são, não vou dizer que inimigos, mas que andam em mãos opostas. Então, uns dizem que são arminianos, outros dizem que são calvinistas. Eu sou de Jesus. Eu tento seguir o que está na palavra, com algumas imperfeições, pois somos seres humanos. Então vamos lá. Mas, se fosse para escolher, eu me identifico um pouco mais com o arminianismo, pois ele segue, não arrisca. Pois sabemos que por mais profundo e mais esforçado que seja o teólogo, ele ainda comete erros e deslizes, mas não estamos aqui para debater quem é calvinista, quem é arminiano, até aqui um vídeo no canal com o tema. Você depois assista sobre calvinismo e arminianismo, que você vai entender seus pontos, os seus princípios, o que eles defendem. Então, o que significa a expiação limitada defendida pelos calvinistas? Então vamos lá. O que significa expiação limitada? Eles têm a sua formulação influenciada pela doutrina da eleição calvinista. As pessoas que creem que a expiação limitada tem a sua formulação influenciada pela doutrina da eleição calvinista. E observamos que é nesse pressuposto que surge a compreensão de que Cristo não morreu por toda a humanidade, mas apenas para os seus eleitos. Seria isto uma afirmação bíblica? Não. De antemão, eu quero dizer para você que muitas pessoas seguem mais os postulados da teologia do que seguem o que está na palavra do Senhor. Então quer dizer que é errado fazer teologia? Já viu o Senhor dizer aqui que estuda, lê livros, apostilas, revistas? Não, não é errado estudar. Mas como diz o apóstolo São Paulo, devemos examinar tudo, reter o que for bem e se abster da aparência do mal. Muitas pessoas se pegam muito aos livros, se pegam muitas revistas, às apostilas, aos cursos, mas não se direcionam mais o que diz a palavra do Senhor. Muitas das vezes, na maioria das vezes, posso ser até ousado em afirmar que deixam a Bíblia de lado. Pergunta hoje se alguém já leu um versículo da Bíblia neste exato momento. Já são quase, acredito que são quase 10, 11 horas, não sei, eu me perdi no horário agora aqui, que eu estou gravando esse vídeo, na manhã de domingo, hoje é domingo. Pergunta se até alguém agora leu a Bíblia. Muito difícil, irmãos, mas já abriu o Zap, já abriu o Insta, outras redes sociais, nada contra, cada cara faz o que quiser, mas para você ver, dada a importância. Aí você pode me perguntar, e você já leu? Não importa se eu li ou não, eu faço a minha parte, você faz a sua, mas será que você leu? Será que a Bíblia é importante? Será que a palavra é importante? Depois quer ter bênçãos, quer ter vitórias, quer ser íntimo de Deus como? Fica difícil. Então veja, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas apenas são afirmações e posições seríssimas que eu vou tomar aqui para você ver que a Bíblia de fato deve prevalecer. Então repita, a expiação limitada tem sua formulação influenciada pela doutrina da eleição calvinista, que diz que Deus, ou seja, quando enviou Jesus, ele não morreu por toda a humanidade, mas apenas para os seus eleitos. Irmãos, se de fato isto fosse, que eu vou ler aqui textos bíblicos para você, alguns textos, não todos, mas alguns, você vai ver que Deus seria injusto. Ou seja, para que servir um Deus desse? Que, por exemplo, você vai entender, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejum, faço todas as coisas certas, vou para o inferno. Você bebe, se prostitui, mata e rouba, vai para o céu. É isso que eles pregam, irmãos. Teria fundamento bíblico isso? Alguém se prostituir, matar e roubar, não se abster das coisas erradas e ir para o céu? E você abandonar todo o erro, abandonar todo o pecado, se esforçar e ir para o inferno? É isso que eles pregam, irmãos. Que Deus já salvou os seus eleitos. Não adianta se esforçar. Então, pela base bíblica que eu vou dar aqui a vocês, alguns versículos, deixa eu ver quantos eu embarquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos apenas. 6 afirmações poderosíssimas. Não é argumento meu, nem argumentos teológicos. Pela Bíblia, você vai ver que eles estão equivocados. Nada contra quem segue o calvinismo, que Deus os abençoe e Deus lhes dê discernimento. Não estou dizendo que tudo que ele pregam seria errado, não. Aprendemos também com ele, isso é fato. Mas, irmãos, é um posicionamento equivocado. Eles colocam Deus como se Deus se fosse injusto e nós como se fossem meros robôs que já estamos programados para fazer aquilo que ele decretou. De fato, Deus programou, né? Deixou as suas vontades, seus princípios para que nós seguíssemos, mas não dessa maneira que eles pregam. Então veja só. Então como explicar a expiação para que você possa entender? Veja só. A expiação é o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez
para nos ajudar a vencer o pecado, as adversidades e especialmente a morte. Então, para concluirmos, podemos afirmar que a expiação seria que Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados, tomou sobre si a morte e quando ressuscitou, ele reinou sobre todas as coisas e nos deu direito de vida eterna. Podemos também dizer que a expiação ela descreve, isto é, uma reconciliação daqueles que se distanciaram de Deus. Então seria uma reconciliação do homem com Deus. Então o pecado sabemos que é a causa de todo esse distanciamento. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele chegou a dizer que as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, Jesus Cristo é a ponte que nos leva a unirmos mais uma vez ao Senhor Deus. É o único caminho, é a verdade que devemos seguir e a vida que devemos ter. Então, podemos dizer que a expiação ela tem um propósito de corrigir e vencer as consequências do pecado. Já a expiação, como nós cremos que tem base bíblica, a ilimitada, os calvinistas creem que seria a limitada, que seja, que ele não morreu por toda a humanidade, né? Mas pelos seus eleitos. Mas a expiação ilimitada, que é como nós cremos, os arminianos, podemos dizer assim, acredita que o Senhor Jesus Cristo morreu como uma propiciação para o benefício da humanidade sem exceção. Ou seja, podemos afirmar categoricamente, biblicamente falando, que Deus não predestinou que pessoa alguma se perca. E o senhor pode provar isso na Bíblia? Posso. Até agora o senhor falou, deu argumentos, coisa e tal. Enfim, foi necessário aqui essas considerações iniciais. Agora vamos para a Bíblia, que é o que interessa. Em primeiro lugar, eu vou dar aqui esses 6 versículos para provar a vocês que as pessoas que creem nessa doutrina, podemos dizer assim, da eleição calvinista, estão equivocados, irmãos. Que pena, né? Que as pessoas às vezes se desvirtualizam dos princípios da palavra de Deus, seguem mais os postulados teológicos do que o que diz a palavra. Repito, faça cursos, estude, mas tome muito cuidado. E jamais que eu e você venhamos a nos distanciar da palavra do Senhor, porque de fato somos falhos, cometemos erros gravíssimos, muitas na maioria das vezes, né? Muitas vezes, na maioria, podemos dizer assim. Mas vamos nos esforçar, irmãos. Então veja, o primeiro texto que eu quero ler para vocês aqui, estava aqui pesquisando alguns textos, e são muitos, né? Mas para não tomar muito tempo, esse vídeo não ficar muito extenso, eu separei apenas 6. Então vamos para o primeiro texto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, está escrito: porque Deus, veja a expressão, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então podemos observar que mediante o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, observamos que só esta declaração significativa para desmoronar esse frágil edifício dos nossos irmãos calvinistas. Só esse texto aqui, irmãos, já ganharíamos de 1 milhão, 1 trilhão a 0. Mas vamos para a Bíblia, tem muito mais. Afinal de contas, a teologia diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, só com esse texto aqui, que já acaba com toda essa crença, eles podiam dizer que eu sou herege, que eu estaria equivocado, mas eu separei mais 5. Vamos para a Bíblia? Jeremias. Então, a mesclagem de Antigo e Novo Testamento. Vamos para o Antigo? Em Jeremias capítulo 21, verso 8, está escrito: eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Não entendi, vos explico. Então, para que 2 caminhos, se a sorte de cada um já foi traçada antes? Porque eles dizem que um já nasceu condenados e outro já nasceu salvos. Então, para que se existem 2 caminhos se já estão condenados? Tá vendo, irmãos, que eles estão equivocados? A Bíblia, por si só, se explica como diz a teologia, tá vendo? Estou usando aqui coisas que a teologia nos favorece, como também desfavorece. Ou seja, temos que ter um equilíbrio. Vamos seguir. Ezequiel, vamos para a Bíblia, 18:32. Veja o que é que Deus diz pela boca do profeta Ezequiel. Eis que ponho diante de vós... Não, aqui eu estou citando Jeremias, né? Perdão, vamos para Ezequiel. Veja só. Porque, Ezequiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Então, observamos que Deus tem prazer na salvação, nunca na perdição. Se ele tivesse prazer na perdição, como os irmãos calvinistas acreditam,
Será que ele daria essa afirmação? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém? Diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e viveu, ou seja, é o livre-arbítrio, irmãos. Ele quer que eu e você escolha, como eu vou mostrar a você um pouco mais adiante. Agora vamos para o texto áureo da Bíblia. Quem não conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isso é, o único gerado do Pai, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, só por esse texto aqui, esse texto sagrado, podemos observar que Deus decretou que todos devem... Deus, melhor falando, calma. Por esse texto, podemos observar que Deus não decretou que todos devem aceitar a sua salvação. Porque observamos que Deus não força ninguém a nada. Não força a vontade de ninguém. É o livre-arbítrio. Para que todos aqueles que nele creem, ou seja, é o livre-arbítrio. Ele não decretou. Vamos para a Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, 17. O que é que está escrito? Quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Veja o que é que Deus fala pela boca do apóstolo João, discípulo João, podemos falar assim, o discípulo amado, como muitos falam. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Observamos que todos têm a oportunidade. Observamos que entra em cena aqui a vontade pessoal. Observamos que não aparece aqui uma imposição. Repito, todos têm a oportunidade, entra em cena a vontade pessoal e aqui não aparece uma imposição, como eles afirmam. E o último texto, esse aqui fecha com chave de ouro, irmãos. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz: a qual deseja que todos os homens sejam que? Salvos. Olha qual é o desejo de Deus. A qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então observamos que ninguém foi designado para a perdição, mas para a salvação, se assim aceitarem os princípios que Deus ao qual estabeleceu. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, nos fez seres livres, nos ensinou o que devemos fazer na sua palavra, mas a maioria das vezes o homem se desvirtualiza, quer seguir por outros caminhos, mas Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar o homem consigo mesmo, que o homem venha dar lugar ao Espírito Santo, rompendo com o pecado, com as práticas erradas, para assim poder ter acesso à vida eterna. E não, irmãos, como eles afirmam, né? Que Deus já lançou pessoas no céu, já lançou pessoas no inferno, como eles afirmam, que pessoas já nascem salvas, outros já nascem condenadas. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala assim, que Deus foi tudo perfeito, o homem cedeu à tentação, por isso entrou o pecado no mundo. Deus sempre enviando profetas, enviou seus apóstolos e, por fim, enviou seu projeto mais perfeito, que foi seu Filho, morrendo naquela cruz do Calvário para nos redimir de todo o pecado. A expiação é limitada? Lógico que não, irmãos. A expiação é ilimitada. Espero ter ajudado você. Peço perdão porque o vídeo ficou um pouco extenso, não foi meu intuito. Sei que as pessoas têm uma vida muito corrida, né? Tentamos aqui simplificar o máximo possível para atingir as pessoas tenham um tempo para ouvir e meditar na palavra do Senhor. Então agradeço a todos os inscritos, a todos que deixam like, comentário, compartilham, nos ajudem em oração, que é a melhor ajuda que alguém pode dar a alguém, que é a oração. Então espero ter ajudado você. Não estou aqui criticando os calvinistas, mas apenas explicando que eles estão equivocados, irmãos. Eles estão dando posições, estão fazendo afirmações teológicas que fogem das Sagradas Escrituras. E por outro lado, mostramos na Bíblia o que de fato a Bíblia diz, que a expiação é ilimitada. Eu estou com a verdade? Não, mas Deus está com a verdade e a sua palavra. Apenas eu estou sendo um pregoeiro, ou seja, um mensageiro de Deus, transmitindo aquilo que está escrito. Não estou aqui me detendo ao que Deus postulados. Certa feita, em alguns momentos citamos algumas coisas que são úteis, como eu já falei para vocês aqui. Devemos examinar tudo retendo bem, mas não devemos se apegar a isso como muitos fazem e se esquecem do que está escrito nas páginas das Sagradas Escrituras. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente em Cristo Jesus.